Essa é a aula de maturação e ativação de células B. Então, nessa aula a gente vai ver todos os eventos de maturação das células B, todas as mudanças fenotípicas e genotípicas, e também vamos ver como as células B são ativadas, como elas produzem anticorpos e como a gente consegue mudar a classe de anticorpos nessas células. Os objetivos de aprendizagem dessa aula é, primeiro, visualizar as alterações genômicas e fenotípicas durante a maturação dos linfócitos B, reconhecer a importância da recombinação gênica para a diversidade desses receptores de célula B, entender a formação dos receptores BCR e sua validação, seus pontos de checagem, né? Entender a dinâmica e interação entre o BCR e os antígenos, o mecanismo de ativação dos linfócitos B, compreender o mecanismo de mudança de classe e a resposta efetora dos linfócitos B. Então, os linfócitos B, assim como os linfócitos T, eles são oriundos de uma célula-tronco hematopoética multipotente na medula óssea e, por mecanismos de regulação mediados por diversas citocinas, eles vão, então, ser direcionados para a formação de linfócitos B, né? A princípio, forma um progênito linfóide comum, ele se diferencia em prolinfócito B e desse, então, a maturação aos linfócitos B de zona marginal da medula óssea, linfócitos B provenientes de folículos, cuja ativação ocorre no baço, e os linfócitos B1, que são linfócitos produzidos no fígado durante a vida fetal. Como foi colocado para maturação dos linfócitos B, né? A gente também coloca para os linfócitos B. A maturação dos linfócitos como um todo envolve uma série de eventos que inclui comprometimento de células progenitoras com linhagem B e T, né? Mediados por fatores de transcrição, que vai determinar para qual subtipo eles devem se diferenciar, proliferação de progenitores imaturos em estágios iniciais, com proliferação em respostas às citocinas e aos sinais geradores por um pré-receptor. A ausência de proliferação de uma célula precursora é um indicativo de que essa célula não deve seguir a rota de amadurecimento, né? Ela deve, então, ser direcionada para a apoptose. Rearranjo e recombinação, que garante que essas células apresentem receptores de antígenos diversos e específicos. Seleção positiva e negativa são os pontos de checagem para B e T, com o objetivo de avaliar, a princípio, a não reatividade dele ao próprio, né? E, por fim, a diferenciação de células B e T nas suas subpopulações, né? Então, a gente vai ver todos esses eventos relacionados a células. Então, o processo de maturação de linfócito, ele envolve algumas etapas. Então, a célula-tronco na medula óssea diferencia para o linfócito, pré-linfócito, linfócito imaturo, linfócito maduro e o linfócito efetor diferenciado, certo? Os principais eventos ou efeitos que estão associados a cada uma dessas fases, a princípio, na fase inicial, é o comprometimento e expansão, mediada por fatores de crescimento, né? É nessa etapa que a gente tem o início do rearranjo dos genes que vão codificar os receptores de antígeno. Seleção de célula, que expressam pré-receptores, os que nem expressarem seguem para a apoptose. Seleção de repertório e aquisição de competência funcional, que é exatamente aqui que vai ter o ponto de checagem, para ver a capacidade dessas células de reagir ao próprio, né? Respostas iniciais do linfócito maduro e, por fim, a diferenciação desses linfócitos nas subclasses, ou subpopulações, né? Então, todas essas etapas iniciais até a formação do linfócito maduro são eventos que vão acontecendo na medula óssea, né? Ou no timo, e depois, em órgãos linfóides secundários ou em tecido periférico, ocorre então a ativação desse linfócito imaduro, já expressando o receptor com um antígeno não próprio, tornando então ele um linfócito maduro. E os efeitos de um linfócito
diferenciado e efetor, que também acontece principalmente nos tecidos periféricos. Essas primeiras etapas aqui, elas são independentes de antígeno, o ponto de checagem é com antígeno próprio, e aqui, na etapa de apresentação da célula madura ao antígeno e diferenciação, é um antígeno não próprio, né? Um antígeno estranho. Então, aqui a gente tem representando todos esses eventos que acontecem com essas células em maturação. Então, a gente tem a célula Pro-B ou Pro-T, que já é uma célula diferenciada, não é mais uma célula tronco, é uma célula que já foi diferenciada e seguiu o seu caminho, seja para ser uma célula B ou uma célula T. Por mecanismo mediado por citocinas, elas sofrem proliferação, e se elas não sofrerem proliferação, elas vão então ser direcionadas para a apoptose, certo? A proliferação inicial é um mecanismo importante. Em seguida, expressão de receptores antigênicos pré-B, se não expressar, também é direcionada para a apoptose, tá? E expressando, ela segue para a próxima etapa. Observe que cada vez que ela vence uma etapa, aquele clone em maturação, ele vai então sofrer proliferação. Expressão de receptores antigênicos, células B e T imatura, né? Expressam receptor antigênico já com a recombinação gênica, tudo já pronto para reconhecer um antígeno. Se houver falha naquelas etapas de recombinação e de apresentação, ele também segue para a via de apoptose. E, por fim, a etapa de seleção positivo e negativo, que é quando essa célula T ela tem, então, esse seu receptor checado, né? E aí, então, nesse caso, se houver uma interação fraca entre o antígeno e o receptor, essa célula B e T, ela segue para ser uma célula B imatura, né? Mas já apresentando o seu receptor, e aí, então, ela vai seguir para os tecidos periféricos. Se ela reconhecer fortemente esse antígeno próprio, ela segue, então, para a seleção negativa. Então, são pontos de checagem durante toda a etapa de maturação das células B ou T, né? Então, a maturação das células B, elas acontecem na medula óssea, né? Até que seja formada uma célula B imatura, quando ela vai, então, sair para o tecido periférico. Nesse local, na medula óssea, esse processo de maturação, ele depende diretamente das células estromais presentes na medula óssea. Então, as células estromais, elas expressam moléculas de adesão que tem correspondente naquela célula B em maturação, assim como a célula B em maturação, ela expressa receptores de citocina, cuja produção acontece nas células estromais. Aqui, em especial, a gente chama a atenção para a IL-7, que é uma interleucina que regula perfeitamente o processo de maturação dessas células B, né? De modo que, na ausência de IL-7, o paciente tem deficiência de células B maduras ativas, né, que vai restar na produção de anticorpos. Aqui a gente tem demonstrando em cultura de célula, esse aqui é um co-cultivo. Um co-cultivo, onde nós temos aqui essas células estreladas, né, que são as células estromais. E foi, então, adicionada a essa cultura linfócitos B em maturação. Observem que eles ficam aqui são os estágios de maturação dos linfócitos primeiro, porque eles expressam receptores elementos celulares que são apresentados ao longo do processo de maturação. E segundo, então, porque é através dessas células que outras moléculas são secretadas e que vão estar regulando as etapas de maturação da célula pequena. E aqui, mais uma vez, mostrando esse contato. Isso aqui é na medula óssea. E o contato direto da célula bem imatura já expressando o seu receptor, essas células sai da medula óssea para ir, então, entrar em contato com o antígeno não próprio, né? Isso, na verdade, justifica porque essas células não próprias são produzidas todos os eventos subsequentes de ativação lá, que a gente vai somente lá vai ter outras características que nós devemos observar aqui são as etapas de proliferação dessas células genéticas e bioquímicas, e também a expressão das enzimas que estão relacionadas com a recombinação gênica, né? RAG e TDT
que são RAG, é a recombinase, que vai promover a junção das fitas e a clivagem da fita, a TDT, que adiciona nucleotídeos nos pontos de fusão. A célula-tronco, ela tem, a princípio, o DNA de linhagem germinativa. Quando ela se diferencia em ProB, ela vai, então, tendo a presença de RAG-TDT sendo produzida nela. Na fase de pré-B, ela passa a ter, então, a recombinação da cadeia pesada. Recombinação de cadeia pesada do receptor pré-B, certo? Na fase de... E esse receptor pré-B, ele é, então, expresso. Esse receptor pré-B, ele só vai ser apresentado, obviamente, quando já acontecer a recombinação das cadeias VDJs, da cadeia pesada, certo? Da imunoglobulina. E ele é um ponto de controle desse processo de maturação das células B, em virtude das diversas funções que ele desempenha, né? Então, a expressão da cadeia pesada, já recombinada da imunoglobulina, faz com que ocorra a inibição da recombinação de cadeia pesada. Obviamente, se já houve a recombinação, já formou o RNA e ele já foi expresso, não faz mais sentido continuar recombinando, porque senão vai mudar a estrutura da cadeia pesada. E isso não deve mudar a princípio, né? Proliferação de célula B, ele vai induzir proliferação de célula B e estimula a recombinação da cadeia leve. Observe que logo em seguida, a pré-B grande tem a expressão do receptor, melhor, do pré-receptor, né? E logo em seguida ocorre, então, a recombinação da cadeia leve. Observe que o gene da cadeia pesada já está recombinado na fase pré-B, e aí, então, ocorre a recombinação da cadeia leve, certo? Observe também que na expressão desse pré-receptor, ele tem uma cadeia leve, que é uma cadeia leve substituta. Nessa fase, ocorre, então, o desligamento da transcrição dessa cadeia leve substituta, formadora do pré-B, até porque ele vai estimular a recombinação da cadeia leve própria dessa imunoglobulina. Recombinou cadeia leve e cadeia pesada, então já tem o RNA da cadeia leve e da cadeia pesada. A princípio, a cadeia pesada é a micro, porque a primeira imunoglobulina que atua como BCR, que é o receptor de célula B, é a imunoglobulina IgM, certo? Então, nessa fase de célula B imatura, ela expressa IgM. Observe que nessa fase aqui, a gente já tem um receptor de célula B e ele passa pelo ponto de checagem por seleção positiva e negativa, né? Então, ocorre essa etapa de regulação. Essa célula B imatura, ela sai, então, da medula óssea e vai para o tecido periférico. No tecido periférico, essa célula B, ela já tem a capacidade de reconhecer antígenos e aí, então, ela sofre o processo de maturação, né? Nessa etapa de maturação dela, ocorre também splice alternativo VDJ do RNA mensageiro, certo? E aí, então, nesse splice alternativo, além delas produzirem RNA que expressa a cadeia micro, cadeia constante micro, também vai expressar a cadeia constante delta. Por isso que a célula bem madura, ela expressa IgM e IgD de membrana. IgM e IgD de membrana reconhecem antígenos de superfície que vão, então, promover a ativação e proliferação de células B, que são etapas que a gente vai ver subsequentemente. Assim como nós tínhamos visto para os linfócitos T, os linfócitos B também sofrem um processo de recombinação de cadeia pesada leve naquela fase de pré-linfócito B grande e pré-linfócito B pequeno. A recombinação VDJ é o rearranjo dos genes dos receptores de antígeno em um evento que é um evento-chave no desenvolvimento de linfócitos, responsável pela geração de um repertório diverso de receptores capazes de reconhecer uma infinidade de antígenos diferentes, apesar dos poucos genes envolvidos. Então, nós temos visto também para as células B que
Os genes que codificam as cadeias pesadas e as cadeias leves, elas expressam mais de um, nos locos, né? A gente vai ter a presença de mais de um gene que codifica a cadeia pesada e de mais de um gene que codifica os componentes da cadeia leve. E que na recombinação VDJ é uma recombinação mesmo. Vai ser unido pontos específicos ou genes específicos de maneira aleatória, formando um RNA mensageiro, formando RNAs mensageiros com composições diferentes. Tá? Essa recombinação acontece numa dada célula, e aí então, a partir dali, depois que sofreu a recombinação, ocorre então a permanência daquela sequência de DNA para aquela célula. A gente vai ver melhor isso, né? Então, aqui a gente lembra que existe aqui a região variável, a região de diversidade, de junção, que se repete várias vezes. Aqui também, ó, região constante, diversidade, junção, mais uma vez, constante 2. Então, são genes que se repetem ao longo do locus, tá? E aí a recombinação é nos genes. Então, aqui, por exemplo, nós temos o locus da cadeia pesada, o locus da cadeia leve. Observe que o locus da cadeia pesada, ele tem os domínios, né? Então, aqui a gente tem os domínios, os genes, né? Variáveis de cadeia pesada, como vocês estão vendo, diversidade, junção, e aqui a cadeia constante, né? Então, eles vão ter micro, que vai para IgM, delta para IgD, gama, 1, 3, 2, 4, IgG, alfa, IgA, epsilon, IgE, né? Então, observem que a região constante da cadeia pesada tem vários genes. E para cada tipo de anticorpos, vai se utilizar um desses genes. Se for IgM, cadeia micro. Então, por isso que a gente vai ver sempre na composição a cadeia micro, certo? O locus da cadeia pesada, essa variação acontece principalmente no que tange as cadeias leves e de junção, certo? Então, é aqui onde acontece uma maior variabilidade. Vejam que de junção tem mais de um gene. E a cadeia constante da cadeia leve, que é a K. Então, quando ocorre o rearranjo VDJ, a gente vai ter, então, a organização do locus, formando essa estrutura, certo? Então, compreendam. Primeiro, a gente tem o DNA, com todas aquelas informações. E, em seguida, a gente vai ter, então, a formação da recombinação. Na recombinação, nós vamos ter, então, a eliminação de uma parte do DNA, certo? Ocorre um corte, uma clivagem, libera uma parte do DNA. E aí, então, você tem um novo genoma, né? Nesses locos. A partir daquele genoma, muitos RNAs mensageiros serão produzidos para formar as imunoglobulinas, tá? De modo que todos os RNAs mensageiros que forem produzidos a partir desse genoma, vão conter todas aquelas cadeias variáveis que eu contei anteriormente. Micro, alfa, epsilon, delta e gama. Todos vão estar presentes naquela estrutura. Okay? Todos vão estar lá. De modo que a estrutura do RNA mensageiro vai permitir a formação de uma estrutura de uma proteína com essa configuração. A cadeia pesada e a cadeia leve, certo? Com suas regiões constantes e com suas regiões variáveis, como vocês podem observar, a região constante e variável. Observando que a região de diversidade ela é exclusiva da cadeia pesada, a cadeia beta só tem junção e variável, certo? Então, o que a gente vê no gene, a gente consegue identificar ele na estrutura proteica. Também vimos para maturação de linfócitos T, esse mesmo modelo que eu estou apresentando aqui para vocês, porque na literatura que nós utilizamos, eles utilizam o modelo primeiro para os linfócitos B, né? Então, nós vimos que
aqueles genes que estão no locus de cadeia pesada ou de cadeia leve, eles são marcados por essas sequências de sinais de recombinação, né? Os RSS, que são, na verdade, nucleotídeos que se organizam em heptâmeros e em nonâmeros. E eles vão, então, se ligar às regiões onde devem acontecer a recombinação. Tá? Observem que essas regiões, elas então vão se encontrar, seja através da formação dessa estrutura em alça, né? Onde uma parte vai sofrer deleção, seja por inversão da fita, né? Observe que a fita vai no sentido, quando ela volta novamente aqui, eles se encontram. Em seguida, ocorrerá a clivagem, removendo toda uma parte do DNA, certo? Como vocês podem observar aqui, toda uma parte do DNA, deixando então agora essas duas sequências livres para se unirem, como a gente observa aqui. Aqui no meio foi quebrado e removido tudo, e agora então ocorreu a união entre as duas sequências de interesse. E nessa situação aqui, a gente vai manter o DNA dessa célula com uma nova sequência genômica, tá? E aqui a gente tem então as etapas de recombinação. Primeiro, a formação da sinapse, que é quando os RSS eles se unem, e essa recombinação ela é feita pela RAG, tá? A RAG ela vai promover essa formação da sinapse, né? Por essa recombinação dos RSS. Depois, então, o complexo recombinase VDJ, que é RAG1 mais RAG2, eles vão, então, depois que eles aproximam essas sequências, eles vão promover, então, a clivagem, tá? Removendo, então, todo um pedaço do DNA, que aqui está descrito como uma alça, que deve ser, então, descartada. Entende? A recombinação VDJ é uma modificação do DNA da célula, unindo no DNA pontos estratégicos de interesse. Quando ocorrer a clivagem, então forma-se uma ligação covalente entre os componentes dessa fita dupla, tá? Formando um grampo de cada um dos lados. Em seguida, uma enzima chamada Artemis, ela abre o grampo de ambos lados, e é exatamente aqui, abrindo os grampos, que agora novos nucleotídeos serão então inseridos. Quem faz essa inserção é a TDT, a desoxinucleotídeo transferase terminal. Ela vai adicionar aleatoriamente nucleotídeos nessas junções aqui. Então, entre o gene que codifica a região variável e a disjunção aqui no meio, nós vamos ter, então, a presença desses nucleotídeos aleatórios. Esses nucleotídeos aleatórios são eles que conferem a enorme diversidade de regiões, né, nas imunoglobulinas capazes de reconhecer antígenos, que é exatamente onde eu tinha pontuado para vocês na aula anterior, que era o CDR3, né? Então, aqui mais uma vez mostrando para vocês, ocorreu a clivagem, a formação do grampo, agora ocorre então a abertura do grampo, o alongamento da cadeia até que elas tenham tamanhos semelhantes de ambos lados. Veja que o local de clivagem desse grampo não é exatamente no grampo, mas é uma clivagem desordenada em um outro ponto da fita. E aí, então, a TDT atua adicionando esses nucleotídeos, certo? São esses nucleotídeos aqui que conferem aquela maior diversidade que eu tinha pontuado para vocês na aula de imunoglobulinas, especificamente no CDR3, né? Que é exatamente onde acontece a atividade da TDT. A adição de nucleotídeos aleatórios possibilita, então, que novos códons sejam formados e, consequentemente, novos aminoácidos sejam adicionados nesse local. E é isso que confere a infinidade de diversidade de receptores de células B para os inúmeros antígenos. O mesmo conceito que a gente aplica também para os receptores de células T. A diversidade juncional, ela decorre da adição ou deleção aleatória de nucleotídeos entre os segmentos unidos e promove um aumento potencial no número de receptores antigênicos.
E aqui só para a gente fazer a conexão, né? Que é exatamente aqui no CDR3 que a gente tem a adição desses nucleotídeos, conferindo a ele a maior variabilidade, certo? Então, uma vez formando a recombinação VDJ, você consegue, a partir da linhagem germinativa, né, do DNA de linhagem germinativa nas células B, você consegue produzir células B com especificidade diferente. Porque você vai conseguir, em cada célula B, fazendo a recombinação VDJ, você vai conseguir formar sequências de nucleotídeos que vai diferir entre essas células. Tá? Por isso que a gente diz que formam, então, clones. Agora, quando uma célula ela sofre recombinação VDJ e ela amplifica aquela população, promove a formação a proliferação daquele clone, a gente vai ter um clone de célula com a mesma especificidade, que produzem anticorpos com aquela mesma especificidade. No entanto, nós vamos ter vários clones de células B. O que diferencia esses clones? O que diferencia exatamente o tipo de recombinação VDJ e também o tipo de nucleotídeos que foram adicionados pela TDT. Né? Então, a partir de uma mesma linhagem germinativa, você pode ter recombinações somáticas diferentes que vão resultar da formação de RNAs mensageiros diferentes. E aí, então, a gente vai ter clones desses linfócitos. Como está bem descrito aqui, RNAs mensageiros expressos em 3 clones de linfócitos. Então, cada um desse tem um modelo de receptor a ser produzido, né? Que sofreram recombinação. Então, existem, para a gente só compreender, em cada clone existem proliferação para formar várias células B maduras ativas, certo? No entanto, a gente tem vários clones. Esses clones, eles são oriundos de modelos de recombinação VDJ associado à adição de nucleotídeos, certo? Então, cada clone vai ter a sua sequência específica e, consequentemente, cada um deles vão ter o receptor de membrana que também é específico. Então, aqui a gente tem a organização estrutural do receptor de célula B. Observem que ele tem essa cadeia pesada, certo? A gente já viu isso lá na aula de imunoglobulina também, né? Aqui a gente tem a cadeia pesada. Observa que a gente tem um de membrana. Então, nós temos 4 domínios de cadeia pesada. Aqui é o domínio de cadeia pesada constante. Aqui é o domínio de cadeia variável. Aqui é o domínio de cadeia leve, constante, e aqui é o domínio variável de cadeia leve, certo? A mesma coisa aqui. Observe que os domínios eles são mantidos pelos pontos de sulfeto e que também a imunoglobulina ela é mantida por pontos de sulfeto. Sendo imunoglobulina de membrana, ela vai apresentar essa porção a mais, tá? Com 30 aminoácidos a mais e na membrana do lado intracelular, né, no citoplasma da célula, ela tem uma cauda curtinha formada de lisina, valina e lisina. E o fato dela ter essa cauda bem pequena e também não ter tirosina aí, faz com que haja uma dificuldade na transdução de sinais pelo próprio BCR. Isso lembra muito o que a gente também viu para o TCR. Nós vimos que o TCR ele não consegue promover a transdução de sinais. Na verdade, ele emite um sinal para proteínas próximas, e aí essas proteínas, então, promovem um processo de transdução de sinais, que, inclusive, para o complexo BCR, quem faz a transdução de sinal é esse dímero aqui, formado por imunoglobulina alfa e beta, né? Observem que eles, sim, têm uma porção intracelular maior e tem aquele motivo de ativação à base de tirosina do imunorreceptor, né? Então, essas tirosinas aqui, elas vão sofrer fosforilação, como nós tínhamos visto previamente para as células T, que quem sofria fosforilação era CD3 e cadeia zeta, né? Aqui a gente tem esse dímero formado por G-alfa e G-beta, certo?
Assim como acontece também para as células T, as células B imaturas, depois que elas sofrem recombinação VDJ de cadeia leve e de cadeia pesada, que ela expressa aquele receptor, esse receptor é então submetido a uma checagem pela seleção positiva e negativa, tá? E aí nós sabemos que se a célula B se liga a antígenos próprios com alta afinidade, ela é então removida do processo de maturação. Se ela se ligar com afinidade moderada, ela permanece a etapa de maturação. Isso quer dizer que essa célula B imatura, ela vai então seguir para os órgãos periféricos, onde ela vai ser submetida à apresentação a um antígeno estranho, certo? Da mesma forma que a gente tinha visto para as células T, acontece também para as células B. Aqui a gente tem uma célula apresentadora de antígeno, né, apresentando um antígeno próprio, e o receptor de membrana, que é o IgM, reconhecendo. Se reconhecer com alta afinidade, ele será então deletado. Aqui está só representando o local, né, a medula óssea, onde está acontecendo esse ponto de checagem. Vimos também que as células B maduras, quando elas chegam no tecido periféricos, elas passam a expressar, além de IgM, elas também passam a expressar IgD. A diferença entre elas é decorrente de um splice alternativo no RNA. Tá? Então, lembra que ocorreu a recombinação VDJ, formou aquela sequência no DNA, transcreveu. Eu disse a vocês que todos os genes de cadeia pesada seriam preservados, né? Micro, alfa, gama, epsilon e delta. Todos eles seriam ali preservados, né? Então, aquele RNA mensageiro, ele é produzido e aí, então, na etapa de antes do processo de tradução, ele então sofre um splice alternativo, tá? De modo que enzimas vão regular não só a produção de IgM, mas também a produção de IgD. E isso quer dizer que nesse splice alternativo, né, uma recombinação que vai acontecer com o RNA, vai ser priorizada além da cadeia micro, que produz o IgM, também será em alguns RNAs será então priorizado. Observe que a gente tem aqui as setinhas, né, mostrando as linhas, mostrando, e aqui a gente tem então no splice alternativo sendo priorizado a cadeia delta, que é a cadeia formadora da IgD. Observe que o RNA, ele é quem sofre então um splice alternativo, tá? Vejam que não vem do DNA direto. DNA formou RNA, o RNA sofre então splice alternativo, formando um novo RNA, que vai para a tradução, que acontece em IgM e IgD. Lembrando que imunoglobulinas são glicoproteínas, a tradução acontece em ribossomos aderidos à membrana de retículo endoplasmático rugoso. Essa cadeia proteica ela é direcionada para dentro do retículo, e dentro do retículo, enzimas glicosiltransferases vão então adicionar a cadeia de carboidratos ligadas a essa cadeia pesada, tá? Formando então a glicoproteína, que é a imunoglobulina. Então, depois que essa célula B, né, naive, expressando IgM e IgD, ela vai sair então para os tecidos periféricos e aí então ela vai reconhecer, na verdade ela já saiu para os tecidos periféricos, né, ela está agora expressando IgM e IgD, ela agora então vai se ligar a antígenos não próprios. Quem faz o reconhecimento do antígeno é a imunoglobulina de membrana, certo? Essa imunoglobulina de membrana, ela é o BCR, certo? E o BCR, ele se liga a antígenos solúveis. Muito diferente do que nós vimos para o TCR, porque para TCR é necessário que a célula apresentadora de antígeno fagocite o antígeno, processe ele e expresse via MHC, né? MHC de classe 1 e MHC de classe 2, para que ocorra então a ativação de célula T. Aqui não. A célula B ela vai reconhecer esse antígeno pelo receptor BCR, e como eu vou mostrar logo em seguida, ela vai então
ela vai então processar esse antígeno dentro dela, vai fagocitar esse antígeno, vai processar esse antígeno e ela também é uma apresentadora de antígeno, certo? Então, depois que ela passa por esse processo de reconhecimento de antígeno, ela vai então se tornar uma célula B ativada. Essa célula B ativada, ela, além desse sinal aqui, onde ela reconhece esse antígeno e fagocita esse antígeno, ela é também regulada por células T auxiliares, tá? A gente também vai ver como é que a célula T vai estar ativando essa célula B. Essa célula B ativada, ela sofre então proliferação e aí então ela vai assumir as suas diversas funções, tá? Então ela vai se proliferar e vai então se diferenciar em células B com funções específicas. Então a gente vai ter células B se diferenciando da plasmócito, produtora de IgM, né? IgM secretada, ela já tem IgM de membrana. Ela vai ter também células B que vão sofrer troca de classe para a produção de IgG, então ela vai ter a troca de isotipo. Nós vamos ter células B expressoras de IgG de alta afinidade, que é quando esse processo de ativação de célula B acontece em folículos, principalmente no baço, tá? E a partir delas, a gente vai ter os plasmócitos que sofrem uma maior maturação e de afinidade e, consequentemente, libera IgG de alta afinidade, exatamente porque ocorreu essa primeira ativação de célula B a nível de plasmócito, a nível de folículo. E também, a partir delas, nós teremos as células B de memória, tá? Então, as células B, elas assumem funções diversas, tá? E elas vão se diferenciando e fornecendo todo o arcabouço de proteção para o organismo. A maturação de células B, ela decorre de diferentes vias de transdução de sinais. Se vocês lembrarem do que nós vimos em ativação de células T, vocês vão ver exatamente o mesmo mecanismo de ativação. A diferença é em relação a quem recebe a transdução de sinais, né? Então, nós temos aqui dentro, nós temos aquele dímero de Ig-alfa e Ig-beta e também temos proteínas acopladoras que são quinases, tá? Que vão receber a fosforilação a partir de Ig-alfa e Ig-beta. Da mesma forma que nós tínhamos visto anteriormente, essas proteínas acopladoras, elas são então fosforiladas e elas, aqui é o dímero Ig-alfa e Ig-beta, e a partir delas outras proteínas vão sofrendo fosforilação. O mesmo modelo que nós tínhamos visto para células T, certo? Então, essa fosforilação ela vai sendo propagada por vários intermediários, no intuito de que vias metabólicas importantes sejam ativadas. E são vias metabólicas que culminam na formação de fatores transcricionais. Então, aqui a gente vê a formação de fatores transcricionais a partir da via das MAP-quinases, né? Então, a gente vai ter a via RAS, RAC, RAF, MELC e ELC, que vão formar transdutores de sinais que vão, então, ativar a P1. A P1 é translocado para o núcleo e atua como fator transcricional. E temos a via da fosfolipase C, né, que cliva o fosfato de inositol 4,5-bifosfato, produzindo, então, diacilglicerol e IP3, que estimula a liberação de cálcio citosólico, né? O cálcio que está armazenado no retículo sarcoplasmático vai ser liberado pela ligação do IP3 no seu receptor presente no canal de cálcio nessa organela. O cálcio é liberado. O cálcio, então, vai ativar enzimas dependentes de cálcio. Nós vimos ontem a calcineurina, que é ativada, né? E a calcineurina vai, então, desfosforilar e ativar N-fato, que é um fator nuclear de ativação de células T, mas que também é um mecanismo utilizado para as células B. E também NF-kappa-beta, que é um outro fator transcricional que também é produzido nesse contexto.
Lembrem que a única diferença que a gente tem entre ativação de células B e ativação de células T é exatamente aqui em cima, né? Aqui a gente tem as duas imunoglobulinas e lá nós temos o TCR que vai reconhecer na célula apresentadora de antígeno o MHC com o seu antígeno. No exemplo anterior, nós vimos dois anticorpos de membrana reconhecendo antígenos específicos. E aqui nós temos, então, um único receptor de membrana reconhecendo um antígeno. E nesse contexto, nós temos, além do receptor de membrana, um correceptor que vai auxiliar nesse processo de ativação de célula T pelos mecanismos que nós já vimos anteriormente, tá? Então, observe que as enzimas que estavam envolvidas anteriormente, elas também estão envolvidas aqui na ativação de células B. Nesse contexto, além da imunoglobulina sendo ligada ao antígeno, né, presente no micro-organismo, a gente vai ter então associado a esse processo aqui, ó, um CD3 ligado, opsonizando esse micro-organismo. CD3 é um produto da proteólise do C3b. O CD3 é reconhecido pelo CR2. E aí, então, o CR2 vai fazer o mesmo mecanismo de transdução de sinais e de ativação. Observe que, além do CR2, nós temos, então, também aqui presente o CD19, o CD81. Lembrando que CR2 é sinônimo de CD21, tá? Esse complexo de correceptores vão, então, auxiliar a essa imunoglobulina. Observe que no final das contas ocorre, então, a transdução de sinais. Esses correceptores aqui, dentre eles, nós temos a CD19, que também tem aquela região de fosforilação de tirosina, que essas fosforilações vão, então, resultar na transdução de sinais, que vai resultar na produção de fatores transcricionais e ativação de células B. Defeitos nos correceptores resultam em defeitos na produção de imunoglobulina. Então, quando a gente pensa o que seria esse processo de ativação de célula B, a gente compreende que um desses processos é a produção de imunoglobulina. E aqui nós vemos, né, a presença do CD3, que é do sistema complemento da imunidade inata, funcionando integrado com a imunoglobulina, que é da resposta imunoadaptativa e humoral, né? Então, a gente vê aqui uma integração das duas respostas imunes inata e adaptativa. Uma outra forma também de ativar células B é utilizando, além da imunoglobulina que reconhece o antígeno na superfície do micro-organismo, os receptores Toll-like, né? Ambos atuarão promovendo sinalização intracelular com transdução de sinais que vão também promover mudanças nessas células B, mudanças importantes, proliferação de clone e também diferenciação dessas células B naqueles subtipos que nós tínhamos visto anteriormente. Então, a célula B ela pode ser ativada apenas com imunoglobulina e complementos dos fragmentos, né, ou proteínas do sistema complemento, e também pelos receptores Toll-like, que receptores Toll-like também fazem parte da imunidade. Então, quando essas células B elas chegam nos órgãos linfóides secundários, elas são, então, ativadas, certo? Se tornando células B efetoras, normalmente nos folículos presentes nesses tecidos linfóides secundários. Essa ativação ela não acontece exclusivamente nos folículos, tá? Lá nos folículos nós teremos células dendríticas que vão estar apresentando antígenos para essas células, mas principalmente nós teremos células T efetoras que vão estar promovendo uma coestimulação com a célula B. Então, são mecanismos super importantes. Então, aqui a gente tem a presença de antígenos e de macrófagos que atuam como transportadores de antígeno para o centro germinativo. No centro germinativo, nós também temos células dendríticas que vão apresentar antígenos para essas células B, para que elas se tornem, então, células B efetoras.
Então, como eu pontuei anteriormente, né, no processo de ativação de uma célula B madura, a gente vai, então, promover a formação de uma célula efetora. E essa célula efetora ela pode ser de algumas subpopulações. Essas subpopulações elas são caracterizadas, primeiro, pela capacidade de afinidade da imunoglobulina de membrana da célula de memória, célula efetora de memória, e também pela afinidade dos anticorpos. Além disso, pela capacidade que a célula vai ter de trocar os seus isotipos ou suas classes de imunoglobulinas. Então, nos tecidos linfóides secundários, você pode ter a ativação das células B, certo? Como eu tinha colocado anteriormente. Ocorre, por exemplo, a ativação de células B nos folículos. Observe que essa célula B ela chega e na sua forma já madura, com IgM e IgD. E aí, então, ela reconhece um antígeno proteico. Esse é o primeiro sinal de estimulação dessa célula B. O segundo é um sinal de estimulação por célula T. Essa célula T, ela também reconhece esse mesmo antígeno e ela, então, vai ativar essa célula B. Esse processo de ativação ele acontece nos centros germinativos nos tecidos linfóides secundários, certo? A partir dessa interação, desse modelo de interação que acontece utilizando antígeno proteico associado a uma célula T, ou seja, um mecanismo T dependente, nós teremos a formação de plasmócitos a partir desse mecanismo. E esses plasmócitos, eles são plasmócitos que têm uma maior afinidade aos antígenos, certo? Eles são plasmócitos de vida longa e são plasmócitos que produzem anticorpos de classes diferentes. Esse é uma via T dependente, certo? Então, ela pode produzir IgM, que já produzia secretada, pode produzir IgE, IgA e IgG. Então, ela sofre troca. Também células B, que são ativadas em zona marginal de medula óssea, que é um órgão linfóide. E essa ativação independe de célula T, por isso que ela é T independente. E quem estimula essas células são polissacarídeos, lipídios e etc. Outras moléculas que estão estimulando essa célula B. Essa célula B ela vai se diferenciar um plasmócito e vai produzir apenas IgM. E esses plasmócitos são de vida curta. As células B que são ativadas em outros tecidos que não são tecidos linfóides, como tecido mucoso, cavidade peritoneal e etc. E essas células utilizam também como estimuladores polissacarídeos e lipídios de membrana de micro-organismo. Ela também vai formar células plasmócitos que secretam IgM e que também têm vida curta. Então, para a memória imunológica e para a produção de imunoglobulina com alta afinidade, esse é o melhor modelo de ativação de células B, certo? Então, diante do que foi pontuado anteriormente, a gente compreende que quando o modelo de resposta ele é T dependente, na primeira etapa de infecção, melhor, na primeira exposição a um antígeno, as células B vão produzir principalmente IgM, né? E na segunda reinfecção, essas células B vão estar já produzindo IgG. Então, por quê? Porque tem mudança de classe. No final da infecção primária, a gente também produz IgG, mas é pouco IgG. Mas aí, então, na reinfecção secundária, imediatamente a gente produz IgG. E temos células B de memória para isso, né? Nas respostas imunes T independentes, observem que não ocorre mudança de classe, então é sempre IgM, independentemente do tempo de exposição, certo? Ou da quantidade de vezes que aquele evento de exposição aconteceu. Então, aqui a gente tem a coestimulação da célula B pela célula T, naquele mecanismo T dependente que eu pontuei anteriormente, na célula B madura. Então, vamos compreender os dois eventos. Nós temos uma célula T naive, madura, mais virgem, que reconhece um antígeno apresentado por uma célula dendrítica, tornando ele, então, uma célula T efetora, né? Célula T auxiliar efetora.
Esse mesmo antígeno que foi apresentado à célula T, ele também é apresentado a uma célula B madura. A célula B fagocita todo o complexo imunoglobulina antígeno, promove a degradação dele e apresenta ele via MHC de classe 2. Então, agora você tem uma célula B que expressa o antígeno via MHC de classe 2 e temos uma célula T que reconhece esse antígeno, resultando então na interação inicial de T e B. Essa interação inicial, ela resulta numa série de eventos, tá? Ela pode ser fora, num foco extrafolicular, que vai produzir, então, plasmócitos de vida curta, que vão produzir imunoglobulinas de menor afinidade. Ou ela pode, então, resultar em células B que foram, então, ativadas por esses linfócitos T, e essas células T, elas migram para o folículo, tá? E lá, novamente, elas vão encontrar com células T foliculares. Essas células T foliculares também passaram pelo mesmo processo de apresentação de antígeno pela célula dendrítica. E aí, então, ela vai estimular a célula B dentro desse centro germinativo. E é aqui que a gente tem, então, a produção de um plasmócito de vida longa, de um plasmócito que produz imunoglobulinas de alta afinidade e também a formação de células B efetoras de memória com maior afinidade, certo? Então, essa interação célula B e célula T, ela é uma interação extremamente importante, onde nós vamos ter a participação de várias moléculas, tá? Aqui, só recapitulando, nós temos uma célula T ativada pelo mesmo antígeno que a célula B fagocitou, apresentou via MHC de classe 2, que resultou então na interação entre essas duas células. Eu estou só repetindo o mecanismo do slide anterior. Essa interação de célula B com célula T faz com que ocorra a interação de outras moléculas, como os CDL. A célula T tem um ligante de CDL e a célula B tem o CDL expresso, né? O reconhecimento entre o TCR e o antígeno expresso pelo MHC de classe 2 associado à interação entre os CDL40 vai resultar na ativação dessa célula, certo? Além disso, o mecanismo de interação entre célula B e célula T faz com que essa célula T produza citocinas, que a célula B vai expressar receptores a partir desse processo de ativação. E aí essas citocinas também vão se ligar. Então, existem vários mecanismos envolvidos nesse processo, né? A interação entre as duas modifica a célula B, possibilitando então que a célula B secrete citocinas que agora ativa as células B. Observem que a gente diz que isso é um mecanismo de coestimulação, porque primeiro a interação do TCR com o MHC e o antígeno vai estimular a célula T e a célula T responde produzindo, então, citocinas que regulam a célula B. Além disso, a expressão do ligante CDL, que vai se ligar à proteína CDL40 na célula B, promovendo, então, a ativação dessa célula B, né? Mediado por citocinas e pela ligação de CD40, né? E esse mecanismo acontece no centro germinativo, tá? Essa interação ela vai então mediar, inclusive, a troca de isótopo. Então, nós vimos anteriormente que o gene que codifica as cadeias pesadas das imunoglobulinas contém na região constante o gene que codifica IgM, IgD, IgG, que é a gama, tá? IgE e IgA, que é a alfa. Na troca de isótopo, essa interação entre, eu vou mostrar logo em seguida para vocês, a interação entre a célula B e a célula T também vai comandar essa troca de isótopo. Nessa troca de isótopo ocorre, então, aquele que a gente de isotipo, né? Vai ocorrer, então, aquela recombinação ou o splice alternativo do RNA.
Então, aqui, por exemplo, para a formação de IgG, a gente observa que no splice é priorizado a cadeia gama, né? Produzindo IgG3, a cadeia gama 3, produzindo IgG3. Enquanto que na formação da cadeia na formação de IgA, será então priorizado a cadeia alfa, certo? É de suma importância que a gente compreenda esse processo. Então, a cadeia, quando vai ser selecionado o isotipo, né, que é mediado por citocinase específica para cada classe, como eu vou mostrar posteriormente, observe que a sequência nucleotídica do RNA, ele vai sofrer aquele mesmo processo de rearranjo, formando aquela alça, que será excluída e será então mantido apenas o locus de interesse. Aqui, por exemplo, ó, toda a alça foi dobrada e aqui ocorreu então a ligação, a remoção desse fragmento e ficou então a recombinação VDJ na cadeia variável e aqui a cadeia pesada exclusiva, a cadeia alfa, para produzir então IgA. Essa troca de isotipo ou suíte de classes, ela acontece exatamente através daquele mecanismo de interação, né? Por isso que a gente diz que só ocorre troca de classe se ocorrer uma ativação de célula B dependente de célula T, certo? Observa aqui o mecanismo de interação. Aqui a gente tem uma célula B madura produtora de imunoglobulinas, que tem como função principal a ativação de complemento. Regulado por IGF, essa interação, né, entre a célula T e a célula B, vai ter então a diferenciação dessa célula B em um plasmócito produtor de GGs, tá? E esse GG ele vai ser utilizado para opsonização e fagocitose, ativação de complemento, imunidade neonatal. Vai ter também, por IL-4, a produção de IgE e IgG4, imunidade contra helmintos, é a via, degranulação de mastócitos também é por essa via IL-4, né? Que vai diferenciar esse plasmócito para a produção dessa imunoglobulina. E em tecidos de mucosa, citocinas como TGF-beta e outras vão então regular a expressão, a recombinação ou o splice alternativo do RNA mensageiro para a permanência da cadeia alfa na cadeia pesada, né? Produzindo então IgA. IgA que vai atuar na imunidade da mucosa. Então, essa interação entre a célula B e a célula T é essencial para uma resposta imune de qualidade, né? Porque é nela que a gente vai ter, só recapitulando, células B de memória com alta afinidade, produção de imunoglobulinas com alta afinidade e troca de classes. Só acontece nesse contexto, certo? Então, a ativação de linfócitos resulta em todos esses processos intracelulares. Não sei se vocês lembram, mas quando eu falei para células T, várias vias são ativadas e eu até mostrei para vocês também aqui para células B, que vão resultar na formação de fatores transcricionais. São esses fatores transcricionais que lá no genoma vai regular a produção dessas imunoglobulinas todas e de todos esses fatores de crescimento, possibilitando então que na presença desses fatores de crescimento ocorra o splice alternativo para a produção da imunoglobulina de interesse para aquela célula, certo? Ou então aconteça a diferenciação daquela célula para a população de interesse, né? A formação de uma célula B efetora de memória, a formação de um plasmócito produtor de imunoglobulinas. Então, vai ter os diversos caminhos que essa célula B ela vai, então, seguir. Então, mais uma vez, as referências que vocês podem estar lendo e compreendendo melhor esse processo, como eu já tinha dito anteriormente, aqui a gente está apenas trazendo o esboço desse conteúdo, né? E aí, toda a discussão e toda a compreensão, ela vai ser melhor validada com a leitura. Um abraço e até mais.